É uma alegria, meus irmãos, nessa noite. Quero dizer aos irmãos que o nosso culto tem um, um cunho de louvor ao Senhor, agradecimento, gratidão. Isso é o que nós queremos que a igreja esteja colocando nesse momento. Um coração agradecido, um coração grato ao nosso Deus, a esse Deus tremendo que nós temos. Já começando ouvindo uma música, né, que nos faz refletir diante do Senhor, né, que Deus nos trouxe aqui nessa noite, um momento agradável para estar na presença do Senhor. E como eu disse, o nosso culto é de gratidão. São tantas as bênçãos que Deus tem concedido a cada um de nós. Tenho certeza que não teríamos tempo suficiente para descrever aqui todas as bênçãos que Deus tem nos concedido, né? Mas, de maneira especial, nós temos pastores fazendo aniversário nesses dias conosco, entendeu? Então, por isso, queremos salientar também a nossa gratidão ao nosso Deus por esses aniversariantes. Nosso amado pastor Evaldo, né? Ficando um pouquinho mais velho, né, pastor? O senhor está andando atrás de mim, viu, pastor? Mas está rápido, hein? Mas nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor e por isso, sempre que nós podemos, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a graça e todo o louvor. Mas não somente Ele. Ontem teve festa lá na casa do pastor Abimael, né, pastor Evaldo? O senhor foi lá, não? Foi, né? Ah, então. Mas o pastor Abimael também fazendo aniversário. Então, irmãos, é realmente muito gostoso, né? E é prazeroso a gente chegar na presença do Senhor para agradecer por tantas coisas que Deus tem concedido a cada um de nós, né? E cada dia que Deus nos dá de vida é um motivo de alegria. Eu quero agradecer a todos que estão nos visitando nessa noite. Vejo aqui pessoas ilustres. Quero colocar de maneira toda especial a dona Ondina, mãe do pastor Evaldo, uma centenária que está no nosso meio. O pastor Evaldo disse que tem alguns de nós aqui que já estamos próximo dela, mas não é tão próximo assim, né? Mas que prazer, viu, irmãos? Olha, é uma honra para nós termos aqui as irmãs do pastor, familiares do pastor. Então, nós agradecemos muito por sua presença, viu? Paulo, Davi e todo mundo, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Eu queria chamar a atenção de você agora para que a gente lesse um salmo para nós começarmos o nosso culto, né? Salmo 92, eu queria fazer essa leitura em pé, em reverência ao nosso Deus, né? Por favor, aqueles que podem, né? Se você tem dificuldade, não se preocupe, mas eu gostaria de fazer essa oração pensando num coração agradecido, viu? Como o nosso rei Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha um coração muito agradecido. Então nós precisamos chegar na presença do Senhor com palavras de gratidão. E eu queria, junto, todos, que pudéssemos ler o Salmo 92, do versículo 1 até o versículo 5. Tá bom? Todos lá? Podemos ler então? Leiamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a sua felicidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Amém? Até aqui. Grande é o Senhor. Por isso nós queremos, nesta noite, louvá-lo e engrandecer. Que Deus receba o nosso culto nesta noite como realmente um coração grato. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, realmente, Senhor Deus, é com um coração muito agradecido que nós chegamos na Tua presença, Pai querido. Nós agradecemos ao Senhor por Teu Filho Jesus, naquela cruz do Calvário, nos deu esse acesso até a Tua presença, Senhor.
Se não fosse assim, ó Pai, nós estaríamos perdidos, Senhor. Mas, ó Pai, aquele sangue tão precioso nos deu esse livre acesso até a Tua presença, Senhor Deus. Nesta noite nos encontramos aqui, Senhor Deus, com alegria no coração. Queremos Te agradecer por tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos, ó Deus, desde já, que o Senhor esteja abençoando os nossos familiares e aqueles que estão, Senhor Deus, agradecidos ao Senhor por tantos motivos, Senhor Deus. Muito obrigado. Agradecemos pela vida dos nossos pastores, aqueles o qual o Senhor já tem colocado, Senhor Deus, no nosso meio, tem sido uma bênção para nós, Senhor Deus. Agradecemos pela vida do pastor Evaldo, também do pastor Abimael. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos entregar, Senhor Deus, todo esse culto para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, nosso amado também reverendo Barnes está conosco, ele nos trará uma palavra essa noite. Então, é um prazer para nós termos pessoas ilustres como o senhor aqui, pastor. Muito obrigado. Vou chamar o grupo de louvor agora e assim nós damos continuidade ao nosso culto. Amém? Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos na casa do Senhor, reunidos, mais uma vez, para louvar o Senhor, para entrar na presença dEle, exaltar o único que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que merece o nosso louvor, aquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Eu convido você agora a entrar na presença do Senhor, com um coração grato, como este culto é, um culto de gratidão. Por isso nós queremos exaltar ao Senhor, louvar ao nome dEle, com toda a nossa voz e com todo o nosso coração. Amém? Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. O salmista escreve no Salmo 116: O que darei, pois, ao Senhor por tantos feitos que Ele tem feito, que Ele tem para comigo? E esse é um dos motivos de nós estarmos aqui hoje. Hoje é um culto de gratidão, como o Zé Carlos falou. Uma gratidão porque nós, como igreja, temos o privilégio de ter dois servos do Senhor, tão usados pelo Senhor. Hoje de manhã começamos o nosso culto orando pela vida da Priscila. Terminamos o nosso culto agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já abençoou a vida dela. A cirurgia foi tudo bem. Então, com certeza, irmãos, eu tenho certeza que no meu coração e no seu coração tem muitos motivos, muitos outros motivos de gratidão.
E a única coisa que nós devemos fazer é dar graças ao Senhor. Por isso nós continuamos cantando e damos graças ao único que é digno de receber este louvor. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Amém. Continuando na presença do Senhor, este cântico fala que ele é um cântico de exaltação por tudo aquilo que o Senhor é. Quão maravilhoso é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. É isso que esse cântico diz. O nosso Deus é um Deus amável, é um Deus de amor. É um Deus que faz tudo por nós, faz tudo pelos seus filhos. E mesmo quando a gente não entende os planos dele, ele é fiel. Cante ao Senhor como uma forma de adoração. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo,
a Ele esse culto, como o presbítero José Carlos já mencionou, gratidão, louvor, honra ao Senhor nosso Deus. Quero, em meu nome, em nome do pastor Abimael, agradecer a você, presbítero José Carlos, nosso vice-presidente, que organizou, cuidou de convidar um pregador tão ilustre, amado por nós todos, bem próximo do pastor Abimael e de nós. Então, muito obrigado, reverendo Barnes e dona Ana, pela sua presença aqui em nosso meio hoje, viu? A você que veio aqui para adorar o Senhor conosco nesta noite. Eu preciso só um segundo dos irmãos, porque não é... Pastor, quando vem à frente, os irmãos, pastor, lembra a igreja? Eu tenho que lembrar, eu tenho que aproveitar esse momento, né? Mas as irmãs do Ministério de Mulheres convidam vocês, irmãs, para um evento muito especial no sábado, dia 3 de março. Março é o mês da mulher, não é? 8 é o Dia Internacional da Mulher. E no dia 3, as irmãs vão fazer um café, é um sábado, 8h30 da manhã. Terá um café bem gostoso e alguma coisa preparada para as irmãs, certo? Selma, Maria, Gláucia, certinho? Então, todas vocês, irmãs, anotem na sua agenda, sábado, dia 3. Você é nossa convidada para vir tomar um gostoso café e participar deste evento que as irmãs estão fazendo no sábado, dia 3, aqui em nosso salão anexo, tá bom? Outra informação do Ministério de Mulheres é que lá no final do mês de setembro, 28, 29 e 30, acontece o nosso retiro de mulheres. As irmãs têm sido muito abençoadas por Deus nesses eventos, com eventos bem gostosos e de edificação espiritual, de congraçamento. Então, olha só, 28, 29 e 30 de setembro, você, irmã, é nossa convidada. Agora você precisa procurar as líderes aí, está o nome delas aí, e você se inscreve, combina aí como é que vai pagar. Vocês já estiveram agora, 2 semanas atrás, conosco no nosso encontro lá no Hotel Ilha Morena. Ainda estamos saboreando aqueles dias, não foi, Cláudio? Foi bom demais, não é? E hoje ainda conversávamos um pouco com os irmãos da liderança da igreja, como foi bom aquele evento, como nos edificou e como nos trouxe mais união. Então, você tem um agora, irmã, só que os irmãos ficam de fora, só para as irmãs, lá no final de setembro. Por favor, façam isto. O presbítero Zé Carlos falou aqui, mas eu não posso deixar de mencionar, irmãos, que gostoso quando a gente busca o Senhor e vê o agir dele. Orávamos hoje aqui, né, Claré? Não sei se eu estou vendo o Claré aqui da minha frente. Orávamos aqui de manhã pela Pri, né? Você terminou a oração e eu recebi aqui no meu WhatsApp o Reginaldo dizendo: pastor, agradece porque a cirurgia terminou, o médico disse que foi bom. À tarde nós estivemos lá, junto com outros irmãos da igreja, visitando a Priscila, e ela está muito bem. Inclusive os médicos ficaram felizes porque o resultado, o que encontraram na cirurgia não era tão preocupante quanto aquilo que nós pensávamos até a hora da cirurgia, não é? Então Deus foi maravilhoso, e Reginaldo e Priscila agradecem pelas orações da igreja a favor deles. Mais uma palavra que eu já ia esquecendo. O Ministério de Casais da igreja tem um evento no sábado, dia 10, aqui às 19h30 de março. E o convidado é o pastor Júnior. O pastor Júnior é o nosso presidente aqui do Conselho de Pastores da cidade.
Ele é um orador, um grande servo de Deus. Nós caminhamos juntos já há vários anos com ele aqui, e ele escreveu um livro sobre vida conjugal e foi convidado pelo nosso Ministério de Casais, um caminho para se construir a dois. E ele vai falar sobre esse tema aqui em nossa igreja no dia 10 de março, às 19h30. É o segundo sábado do mês de março. Então, todos vocês, esse aqui não é só para jovens, esse é para toda a igreja. Se você quer ouvir Pastor Júnior, ele inclusive vai trazer livros, se eventualmente alguém quiser, pode procurar com eles, tá bem? Então é uma honra convidar você para estar conosco nesses eventos da igreja, ok? Uma palavra bem rápida sobre São Sebastião. Todos vocês estão ouvindo na rádio, na televisão, nos jornais, que São Sebastião foi tomado por uma tromba d'água na semana passada, e muita gente desabrigado, muita gente passando por dificuldade ali. E na entrada da cidade, na entrada da divisa da cidade, ali na estrada, está a nossa igreja. E o pastor José Cláudio, ele nos pediu ajuda, porque ele está socorrendo as famílias que moram ali, bem perto da nossa igreja. Nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica, lá no Canto do Mar. Então ele disse: pastor, nós precisamos aqui de alimentos, de colchões, de cama, de roupa de criança e tal. E nós entendemos, quando eu digo nós, as igrejas aqui do Vale, que seria melhor se a gente arrumasse ofertas, mandasse para ele e ele vai administrando as necessidades. Então, nós já iniciamos isso hoje pela manhã, algumas pessoas já participaram. Se você até o final do culto ou no encerramento do culto quiser contribuir, você depois pega um envelope lá atrás, põe lá minha oferta para São Sebastião, para atender os irmãos da igreja do Canto do Mar, como você quiser, só identifica isso, que amanhã cedo nós vamos enviar uma remessa de dinheiro para ele, tá bom? Isso já está combinado, vai independente do que a igreja participar ou não, nós vamos enviar. Naturalmente, se os irmãos quiserem ser abençoados, porque abençoado não é quem recebe, abençoado é quem participa, abençoado é quem dá, abençoado é quem faz a obra acontecer. Então, se você quiser, até o final do culto, você pode pegar lá atrás, no último banco, tem alguns envelopes, só para identificar para nós, que é para lá, para São Sebastião. Está bem assim? Faça isto. Isso, e pode colocar lá no gasofilaço. Obrigado, Zé. Muito bem. Você pode abrir sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 10? Eu tenho um apêndice no culto muito importante, e eu não posso deixar de abrir um espaço, e você vai entender por quê. Marcos capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças, os pais traziam crianças para Jesus, porque eles queriam que Jesus pelo menos tocasse nas crianças, que Jesus orasse pelas crianças. Mas os discípulos, os adultos, adulto é um problema, qualquer lugar adulto é problema, não é verdade? Cuidar de crianças é fácil, cuidar de adulto é difícil. Mas os adultos, os discípulos, repreenderam os pais. Jesus, porém, quando viu isto, indignou-se, ficou aborrecido e disse para aqueles adultos: deixem as crianças vir a mim, não embaraceis estes pequeninos, deles é o reino de Deus. Aliás, eu digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando as crianças nos seus braços, orando com elas, as abençoava e devolvia aos seus pais, dizendo: cuide dessas crianças, abençoe essas crianças,
leve essas crianças a conhecer o Deus que as formou e que vai lhes salvar. Eu quero dizer da minha alegria nesta noite de ter a família do Rodrigo, da Ive, que traz com eles a Manuela, e nós queremos orar com eles nesse momento. Um apêndice demais de importante no culto que nós celebramos ao Senhor. No domingo passado pela manhã, quando as crianças vieram aqui à frente, estou certo, pastor Nino? Foi domingo passado, eu apresentei essa família ao Senhor, não é? E a gente vai cantar agora. Vamos ficar em pé e vamos cantar, irmãos? Judeus, Jesus o Salvador, e repetir com gratidão a doce e eterna exclamação: deixai os meninos que venham a mim. As crentes traziam a Cristo seus filhinhos, mas quando alguém os impediu, pode sentar. Que alegria, Rodrigo, que alegria, Ive, que alegria, irmã Ieda, prazer, viu? Gostoso, cheguei no período de férias, conheci uma família amada, que o Senhor já tinha acrescentado aqui. O João, prazer, viu? Muito gostoso. E sabe quantos dias tem a Manuela? 20 dias. Mas não é o primeiro dia que ela vem na igreja, não, porque só eu que já estou vendo pela terceira vez. Então, meu Deus, nasceu aqui, o banco ali não, foi não. Acho que foi, porque não é possível. Que bom, viu? Deus abençoe vocês pela fidelidade de buscarem a igreja como um lugar para adorar o Senhor como família. Que essa iniciativa e esse testemunho de vocês seja abençoador no nosso meio. Os irmãos, eles vêm de fora, de São José dos Campos. Até o final do ano passado estavam residindo em Santo Antônio do Pinhal, congregando na igreja batista lá. Vieram para cá nesse finalzinho de ano, começo de janeiro agora, chegaram aqui e disseram: pastor, nós adotamos a igreja. Sai da igreja, vai nos adotar, não sei, mas nós já adotamos a igreja. E é uma alegria, Rodrigo, Ive, vocês aqui entre nós. E especialmente pelas riquezas que Deus deu. E eu quero orar com a Manuela. Mas eu não posso fazê-lo sem lembrar o que o texto diz. Porque o texto que nós lemos diz que Jesus se indignou, ele ficou aborrecido com aqueles adultos que atrapalhavam as crianças de chegar até ele. E sabe, historicamente, a gente sabe que quando crianças se afastam de Jesus, a culpa é de adultos. Quando crianças estão aprendendo a viver sem Jesus, pode saber
tem adulto envolvido nesse contexto, porque são os adultos, os pais. E eu quero dizer a você, Rodrigo, que eu tenho muita alegria em estar com vocês por essa fidelidade de vocês. Que gostoso pensar que pais amam a igreja. E é tão bom quando a gente vê pais de recém-nascido, porque às vezes nascem as crianças e a primeira coisa que os pais fazem é ficar uns tempos de folga da igreja. A justificativa é: mas está tão difícil, pastor, porque agora para cuidar, sabe, tem mamadeira, tem isso. Aliás, o médico já disse que é melhor ficar uns 6 meses longe do povo, né? Aumenta logo. Eu dou graças a Deus quando eu encontro famílias que aprenderam a buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas o Senhor acrescenta. O texto que nós lemos dá exatamente esta ideia. Jesus ficou indignado com aqueles adultos, eram os discípulos dele, que diziam para os pais: não atrapalhe o mestre, tira as crianças, Jesus está ocupado com os adultos. E Jesus parou e deu uma bronca e disse: as crianças têm prioridade. E é por isso que nós paramos o culto. O culto era de festa de gratidão, né? Parou o culto. Isso aqui é um momento especial que nós queremos celebrar com vocês, pais, pela graça na vida de vocês, desta princesa Emanuela. Priorizem ela, assim, sempre. Levem-na sempre na presença do Senhor. Não falhem nisto. Não percam o passo, não percam o bonde, porque a vida passa e se você mal perceber, ela já cresceu. E se não colocarmos na cabeça deles agora amor pela igreja, amor pelo berçário, amor pelo ministério infantil, se nós não fizermos isso agora, amanhã vai ser tarde, ela não vai ter mais espaço. E pior, outras coisas serão colocadas na cabecinha dos nossos filhinhos. Invistam nela, orem por ela, orem com ela. Às vezes eu penso que tem pais crentes que não oram com os filhos nem pelos filhos, porque se orassem, Deus ia levantar no coração deles arrependimento, mudança. Então orem muito por ela, orem com ela, tragam na igreja, em quaisquer circunstâncias. Aqui é o lugar dela, no meio das suas coleguinhas, outras ovelhinhas. O Senhor vai honrar vocês. E aí o texto diz então que Jesus tomava as crianças nos braços, orava com elas, abençoando-as, devolvia aos pais, dizendo: criem, cuidem de seus filhos, Deus mesmo haverá de recompensá-los. E é o que eu quero fazer com os irmãos agora. Mas hoje eu quero fazer algo diferente, viu? Eu quero chamar as crianças aqui comigo, porque depois eu vou orar com vocês também. Então eu queria primeiro que as mamães com criança de colo viessem. Vocês podem chegar mais pertinho aqui? Fiquem aqui comigo. As mamães, papais com criança de colo, vem aí, Kleber, vem aí. Quem tem colo, vem aí primeiro. Venha para cá. Hoje eu vou orar com vocês. Fiquem aqui. Olha, esses são os coleguinhas do berçário, tá bom? Então você já... Aí, ó. Ei, Sérgio, coisa mais linda, hein? Só as princesas aqui. Ok. Agora, os demais componentes do Ministério Infantil. Pode vir, todos vocês, venham cá. Venham, podem vir. Pastor Nino, traz a turma. Quem vai cuidar das crianças hoje? Podem vir. Fica lá, do outro lado ali. Vai lá, do outro lado. Vai lá. Isso.
Para aí, pode parar aí. Aí, Magner, ajuda aqui só. No degrau de baixo, senão eu não tenho espaço aqui só. Degrau de baixo aqui. Sim, desce esses aí, por favor. Tem mais crianças? Pais, não impeçam as suas crianças, hein? Vamos ficar em pé? Para a gente orar com esta princesa que eu tenho em meus braços. Você pode curvar sua cabeça? Oramos. Deus querido, muito obrigado por esta noite, por esse momento tão precioso. Que alegria, Deus, ver essas crianças todas aqui à frente. Coleguinhas da Manuela, que agora também chega para fazer parte deste grupo que está aprendendo a servi-lo, a honrá-lo e a amá-lo como Deus, Senhor e Salvador. Obrigado por esta menina, Senhor, que temos nos braços, pela sua beleza, pela perfeição, pela maneira como o Senhor conduziu até que ela chegou para o lar do Rodrigo, da Ive, da Dona Ieda. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou de todos os momentos em que a família aguardava chegar esta princesa. E agora nós oramos por ela, para que o Senhor derrame graça no desenvolvimento, no crescimento, na educação, na formação, no caráter desta menina, na pessoa de Cristo sendo formada no coração dela. Deus, ajuda-nos como igreja. Abençoa muito o nosso ministério infantil, que vai ter a responsabilidade de acompanhar esta criança. Abençoa muito, ó Deus, os pais, Rodrigo e Ive, que eles tenham discernimento espiritual, sabedoria, prontidão, prioridade para cuidar desta menina, como que servindo ao Senhor. Ó Deus, abençoa esta criança. Muito obrigado por ela. Que ela venha a ser, Deus, uma grande mulher, alguém que possa honrar o Teu nome na sociedade em que vivemos, alguém que possa ser útil, ó Deus, nesse nosso Brasil. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos essas crianças e de podermos orar por elas e confiá-las aos Teus cuidados. Derrama graça, derrama misericórdia, derrama poder sobre esta família e sobre a continuidade da vida desta menina, porque nós oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, papai, mamãe, vovó, irmão João. Que Deus abençoe vocês, crianças, viu? Que o culto de vocês hoje seja bem gostoso. Que a palavra do Senhor fale ao coração de vocês, como haverá de falar no nosso. Mamãe e papai, que Deus os abençoe. Cuidem desta menina. O Senhor mesmo haverá de recompensá-los. A igreja pode sentar. Deus abençoe. As crianças podem sair. 63. Deus abençoe. Que bom. Presbítero Zé Carlos. Nós vamos ter uma participação do Docos agora, mas antes eu queria lembrar a igreja que no próximo sábado nós vamos ter um culto que normalmente tem acontecido em nossa igreja, tem sido uma bênção. Eu não tenho vindo, porque não é a minha língua, entendeu? Mas aqueles que gostam de inglês, vai ser um culto em inglês, já tem tido na nossa igreja, e no próximo sábado, né? Então, os irmãos que estão na frente dirigindo, estão convidando toda a igreja, tá bom?
próximo sábado. Próximo sábado tem horário aqui, né? 7h30. 7h30, né? Então tá bom. Ok. Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Convido o reverendo Barnett. Como nós já dissemos, é um grande prazer para nós termos uma figura tão importante na nossa igreja, na nossa denominação. Viu, pastor? Nós ficamos muito felizes com a presença do Senhor aqui, tá bom? Então vamos orar e que Deus use o Senhor com a palavra que já colocou no seu coração para trazer nessa noite. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor por pessoas como o reverendo Barnett, Senhor Deus, que o Senhor colocou no coração o desejo em servir ao Senhor, Pai. E ao longo de sua vida, Senhor, tem se esmerado na Tua palavra para levar, ó Deus, aqueles que ainda não, porventura, não conhecem a Cristo como Salvador. E também todos aqueles, ó Pai, que querem conhecer um pouco mais do Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do nosso querido reverendo pastor Barnett e de toda a sua família. Nós agradecemos por ele. Pedimos a Deus que o Senhor agora os conduza, Senhor Deus, daquilo que o Senhor já colocou em seu coração para trazermos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Uma grande alegria para mim estar aqui numa igreja que amo muito. E quando eu tenho oportunidade, eu gosto de estar com os irmãos. Eu recebi um WhatsApp na segunda-feira
do nosso colega André, pastor André, que o vice-presidente da igreja tinha falado com ele para falar comigo, porque é o aniversário do pastor da igreja, eu pudesse falar. Aí eu aceitei. Isso foi na segunda-feira. Terça-feira era feriado, eu não precisava levantar tão cedo, e eu estava meditando. Minha esposa roncando ao lado e eu meditando naquilo. E foi lá que mesmo, nunca isso aconteceu antes, mas me deu a mensagem para hoje à noite. Aí eu achei então, eu entrei em contato com o André de novo e disse, olha, eu quero que a sua turma que canta Barnabé. Mas ia ser no fim do sermão, mas eles anteciparam e colocaram no fim, graças a Deus. Então, eu vou falar hoje à noite sobre Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo. Então, foi preparado para o pastor Evaldo. Aí, no fim da semana, eu recebi o telefonema do vice-presidente, me agradecendo porque eu aceitei, mas acrescentando que é também do pastor Bimel. E como é que eu vou fazer agora? Então ele vai entender. Eu vou ter alguma coisa, pelo menos antes do fim, mas realmente eu preparei, pensando no pastor da igreja e a responsabilidade dos irmãos em relação a ele. Quem era José Barnabé? Homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Atos 11, versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Gente bom. Interessante que Barnabé é o único homem no Novo Testamento que é chamado um homem bom. E é muito bom realmente poder falar a respeito do pastor Evaldo e pastor Abimel. Mas quem era José Barnabé? Ele nasceu na ilha de Chipre. Você já ouviu isso? Ele nasceu de pais judeus, da tribo de Levi. Lhe deram o nome de José. O nome dele não era Barnabé, era José. E os pais eram tementes a Deus. E ele foi um dos primeiros membros da igreja em Jerusalém. E ele tinha propriedade, eu não sei se pastor Abimel ou pastor Evaldo tem muita propriedade para vender. E ele tinha propriedade lá em Chipre. E ele vendeu essa propriedade e deu para a igreja pobre em Jerusalém, dando dinheiro à igreja de Jerusalém. Então, quando ele vendeu todos os seus bens e deu dinheiro aos apóstolos em Jerusalém, o resultado foi que os apóstolos deu para ele um novo homem, Barnabé, que em Atos 4:36 explica o nome como filho da exortação, filho da consolação. Mas eu gosto muito do NVI. NVI dá outra tradução, encorajador. E é bom pensar em tanto o pastor Abimel como o pastor Evaldo como homens que são encorajadores. Eu sei que na editora ele sempre está encorajando a gente. Lá na igreja, um dos papéis do pastor Evaldo é encorajar os irmãos. Às vezes para encorajar dá mais dinheiro, né? Às vezes é para estar mais fiéis ao Senhor. E nós notamos então que este era o Barnabé, José Barnabé. Quem é pastor Evaldo Bueno Rodrigues? Meu primeiro contato com ele foi interessante. Eu vinha
mais ou menos no ano 78, 79, de São Paulo, para dar aula no Instituto Bíblico do Brasil, que funcionava na Igreja Central. E quem estava coordenando o Instituto foi o Dr. Samuel Mendes. E eu cheguei mais cedo, vim de ônibus, cheguei mais cedo e, naturalmente, fui na casa deles para um lanche. Né? Então, gostou. Toda terça-feira. E foi nessa época que eu não conheci ele, conheci a filha do pastor, do Samuel e a Edi. Mas é interessante que eu vi sobre esse rapaz, meu moleque. E ele estava querendo namorar a filha deles. E tinha aquela preocupação, né? Será que é o ideal para nossa filha e tudo, né? E foi lá que eu fiquei sabendo de um certo Ivaldo. Graças a Deus deu certo, né? Amém. Então, nós notamos então que o Ivaldo tinha, igual ao nosso amigo Barnabé, ele tinha pais cristãos, pais tementes a Deus. Eu conheci o pai dele, Sr. Tonico, Antônio Rodrigues Jr., e nós todos conhecemos Dona Ondina. Aleluia. E ele foi muito mimado por 6 irmãs mais velhas. Ainda são mimados, né? Todos estão aqui hoje. Né? E esse é o pastor Ivaldo. E eu quero dizer que ele tem esse apelido, encorajador. Encorajador. Mas quais foram a maneira que Deus tem usado Barnabé? Nós notamos primeiramente o seu cuidado pastoral. Barnabé dava muita atenção aos novos convertidos. E nós notamos que ele estava em Jerusalém e depois da luta, quando os crentes tinham que fugir de Jerusalém, depois da morte de Estevão, ainda tinha alguns em Jerusalém, mas muitos foram mais longe. Muitos para Antioquia. E nós notamos então que Barnabé, ele dava muita atenção para esses novos na fé, para ajudá-los a crescer mais. E quando o convertido Saulo chegou em Jerusalém, os crentes lá, os outros apóstolos, tinham muito medo dele. Achou que ele era um espião. Ele já tinha matado muita gente. Ele foi para Damasco para pegar mais gente. Foi lá que ele teve o encontro com o Senhor. E ele então, eles tinham muito medo desse Saulo. E foi Barnabé que pegou Saulo e levou Saulo para a liderança da igreja lá em Jerusalém. Para dizer, olha, a conversão dele foi verdadeira. Olha, você pode ver a sua sinceridade. Ele é um homem de Deus. E foi Barnabé que mostrou esta preocupação com um novo convertido, como Paulo. Então ele continuou. E com a morte de Estevão, nós notamos que muitos crentes então chegaram a Antioquia. E o que aconteceu que os crentes lá em Jerusalém mandaram para Antioquia exatamente Barnabé, para verificar se tudo estava em ordem e para nutrir esta igreja jovem, nova, multirracial. E a escolha de Barnabé não podia ter sido melhor. Porque nós notamos que as suas qualidades, o Howard Marshall, num dos seus comentários, ele observou que é o único homem a quem Lucas descreve como sendo bom em atos. E quantos dons espirituais estavam em pé de igualdade com Estevão, homem que deu sua vida para a fé. Então nós notamos que foi aqui
pela primeira vez, os gentios em grande número estavam sendo evangelizados. E Barnabé estava lá para alimentá-los com a palavra do Senhor e ajudá-los a crescer no conhecimento e na graça de Jesus. O ministério do discipulado. Eu sei que o pastor Ivaldo se preocupa muito com os novos na fé. Ele sabe, como também pastor Abimel sabe, que a necessidade de bebês. Bebês precisam de alimentação. Bebês espirituais precisam de pais espirituais para ajudá-los a crescer. E foi então Barnabé que demonstrou este ministério pastoral com os novos na fé. E é interessante notar que quando ele estava precisando de ajuda, nós notamos que Barnabé buscou Saulo para compartilhar com ele a obra. Barnabé viu que a obra estava crescendo. E ele precisava de alguém para ajudar. E ele achou que aquele que era meio esquecido lá em Jerusalém, Saulo, porque todo mundo ainda tinha pouca reserva a respeito dele. Barnabé não. Ele convidou Saulo para ajudá-lo lá em Antioquia. E graças a Deus, ele veio. E graças a Deus por a iniciativa de Barnabé em convidar Saulo para ajudá-lo. Porque nós sabemos que dois trabalham melhor do que um. E graças a Deus, durante um ano, os dois trabalharam aconselhando, ajudando especialmente os novos na fé, ensinando uma numerosa multidão. Nós podemos ler isso no versículo 26. E tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, graças ao ministério de Barnabé com a ajuda de Saulo. A segunda qualidade nós notamos a respeito de Barnabé foi a sua preocupação social em relação à necessidade material do povo. Naqueles dias, chegaram alguns profetas para Jerusalém. E entre eles havia um homem chamado Ágabo. A gente não tem muita informação a respeito dele, mas ele dava a entender, pelo Espírito, que viria uma grande fome por todo o mundo. Naturalmente, por todo o mundo era o Império Romano daquela época. Eles não sabiam do Brasil, nada disso. O mundo deles era o Império Romano. Interessante notar que o historiador Josefo escreveu sobre uma grande fome que oprimiu o povo da Judeia durante esse reinado. E ele chegou a dizer que muitas pessoas morreram por não conseguir obter alimentos. Então, o que aconteceu? Que a igreja de Antioquia, como a maioria era gentios, a igreja de Antioquia foi solícita em atender as necessidades da igreja-mãe em Jerusalém. Cada um contribuiu de acordo com as suas possibilidades. Versículo 29 aqui. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam lá na Judeia. E é interessante notar que os recursos depois, então, foram levados por Barnabé e por Saulo para a igreja lá. Especialmente eles entregaram para os presbíteros, que da sua parte foram distribuídos para
os membros mais pobres da igreja de Jerusalém. Graças a Deus. E nós notamos que o ministério de Barnabé tinha esta preocupação, não somente com a alma dos membros da igreja, mas também com a sua situação material. Então nós notamos que os recursos alçados foram levados por Barnabé e Saulo, que os entregaram aos presbíteros, que da sua parte foram distribuídos para os membros mais pobres da igreja de Jerusalém. Hoje, nós ouvimos o apelo do pastor Evaldo, exatamente nesta área, a respeito do povo lá em São Sebastião, que estão necessitados de ajuda, de comida, de roupa e assim por diante. E nós sabemos que esta igreja sempre tem demonstrado preocupação com as pessoas necessitadas. Pastor Evaldo tem sido também esta preocupação social. Mas há uma terceira característica de Barnabé. Era a sua visão missionária. Em Atos 13, nós notamos os primeiros 3 versículos. E os irmãos possam abrir as suas Bíblias e leiam comigo. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então nós notamos essa grande visão missionária. Pouco tempo depois, nós notamos então Barnabé e Paulo tinham voltado de Jerusalém para Antioquia, e eles levaram também o João Marcos com eles. João Marcos era o primo de Barnabé, aquele que mais tarde escreveu o Evangelho. Então eles foram designados pela igreja missionária de Antioquia, da Síria, como missionários para a Ásia Menor. Uma área tão vasta. Interessante, Saulo é recém-convertido, mas ele já passou vários meses com Barnabé, que instruiu, que ajudou bastante. E nós notamos que os dois, então, foram enviados para toda aquela área de Ásia Menor. Eles começaram primeiramente em Chipre, que era o lar de Barnabé. Então a viagem de Barnabé com Paulo começou na sua própria cidade. E depois eles foram para a Ásia Menor. Isso resultou numa cadeia de igrejas, predominantemente gentias, até bem dentro de toda a área da Ásia Menor. Eles visitaram várias cidades, nós notamos aqui, como Panfilha, Pisídia e Antioquia da Pisídia. A gente tem que sempre lembrar que há 2 cidades Antioquia na Bíblia. Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia. E nós notamos que Deus abençoou muito esses 2 obreiros. Evangelizar não foi fácil, porque nós notamos que eles sofreram muita perseguição. Quando eles chegaram lá na Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho, mas logo uma turma chegou, eles pegaram Saulo e Barnabé e eles foram expulsos da cidade.
mas ninguém pode tirar a alegria destes dois missionários. Nós notamos que eles, versículo 53 de Atos 13, eles transbordavam de alegria, cheios de alegria. O fato que eles foram, o fato que eles sofreram pelo Evangelho, eles louvaram ao Senhor pelo privilégio de pregar o Evangelho. Esta foi o que nós chamamos a primeira viagem missionária de Paulo. Mas quem estava na liderança foi o Barnabé. E a gente pode aplicar isso muito facilmente para os nossos irmãos, pastor Ivaldo e pastor Abimael. Eu sei que esta igreja é uma igreja missionária. Eu sei que vocês têm dado sustento para um grupo grande de missionários. E eu quero que vocês continuem. A maneira que vocês fizeram primeiramente ao redor daqui. A igreja de Taubaté, a igreja de Caçapava, a igreja de Araçatuba. E a maneira que vocês enviaram obreiros. Lá na igreja central, nós tínhamos um rapaz, meu moleque mesmo. A gente não dava muito para ele, confesso lá. Mas ele chegou nesta igreja. E o que aconteceu? Ele foi enviado como missionário. Nidovaldo e sua esposa Leide. Não é verdade? Então, esta preocupação, vendo pessoas que à primeira vista não têm muita coisa para dar. E Nidovaldo e Elaine estão lá há quantos anos? Hein? Outras pessoas têm ido lá e têm voltado. Mas eles ficaram firmes na fé. Porque foram pastoreados aqui, foram orientados aqui. E foi essa igreja, junto com seu pastor, que enviou este casal para a obra lá na África. Que visão! Barnabé, homem de fé. Pastor Ivaldo, homem de fé, enviando obreiros para a obra do Senhor. Mas nós notamos que não era fácil. E não é fácil trabalhar para o Senhor. Às vezes há lutas na obra. E nós notamos que, em quarto lugar, as lutas que Barnabé enfrentou na obra. Vocês vão lembrar que João Marcos, depois de pouco tempo, abandonou Saulo e Barnabé. Voltou para a mamãe, né? Ele não aguentou. E então, isso aconteceu. E é interessante notar que ele voltou para Antioquia e depois de algum tempo, Paulo e Barnabé iam voltar de novo para o campo. Paulo pediu agora para Barnabé para viajar na segunda viagem missionária. Então Barnabé disse, então, vamos levar então João Marcos conosco. O quê? Aquele rapaz não presta. De jeito nenhum. E houve uma briga tão feia entre Barnabé e Paulo. E o fato é que, no fim, os dois se separaram. Eles tomaram rotas distintas. Paulo pegou Silas e foi para a obra. Barnabé pegou João Marcos e foi para a obra. Graças a Deus, agora tinha duas equipes missionárias, em vez de uma. Às vezes a gente não entende como algumas coisas acontecem,
parece uma briga, mas Deus estava naquilo. E nós notamos, então, era uma luta. Muitas vezes nós entramos em lutas, às vezes há desentendimento entre colegas, não é fácil. Mas você pode imaginar a grande influência que Barnabé tinha na vida de João Marcos. Quem era João Marcos? O primo dele. Mas viajando com Barnabé, Barnabé podia ensiná-lo, ensinar, tirar algumas coisas que não prestavam na vida dele. Qual foi o resultado de tudo isso? O Evangelho, a primeira Evangelho escrita foi por este moleque. Já pensou? Incrível! Foi Marcos que escreveu o primeiro Evangelho. Eu sei que é o segundo Novo Testamento, mas ele que escreveu o primeiro. E de fato, Mateus e Lucas copiaram algumas coisas de Marcos. Interessante isso. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, você pode agradecer a Deus, porque Barnabé tinha uma mão naquilo. Porque ele pegou João Marcos. Apesar que ela é meio incerta, com medo, graças a Deus ele se firmou. E Deus abençoou Marcos. E ele conseguiu escrever o Evangelho com o seu nome. Nós devemos notar que, apesar do fato que Paulo e Barnabé se separaram, nós notamos que, apesar que eles se separaram na obra, eles continuaram amigos. Porque nós notamos que quando Paulo escreveu para os Coríntios, lá na sua carta, ele disse, será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Os outros apóstolos tinham alguma renda, mas somente ele e somente Barnabé. Ele falou de uma maneira agradável. Houve outra referência em Gálatas que Paulo fez a respeito da pessoa de Barnabé. Agora, última coisa, você talvez ache um pouco estranho isso, mas eu acho que é interessante. Foi a atuação de Barnabé no concílio das igrejas. Interessante. Restava a Barnabé outra tarefa crucial. Foi a questão da circuncisão se tornou tão agudo. Veio um grupo de crentes judaicos de Jerusalém para Antioquia. E eles começaram a dizer essas palavras: se não vos circuncidardes, não podeis ser salvos. Que você não passe pela a experiência de circuncisão, então você não é crente. Eles estavam querendo impor uma doutrina judaica na nova igreja cristã. E nós notamos que foi uma situação muito delicada. E no fim, nós notamos que Paulo e Barnabé foram chamados para ir lá e o problema, foram designados para levar o assunto para o concílio em Jerusalém. Atos 15, você pode ler em Atos 15 toda essa história. Mas é interessante notar que a palavra, quem tinha uma palavra maior foi Barnabé, porque ele era reconhecido em Jerusalém pelos apóstolos lá, enquanto o Paulo ainda era novato para eles. E nós notamos então quem tinha a palavra final e a palavra principal foi Barnabé.
E nós notamos que toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Atos 15, versículo 12. E nós notamos que foi resolvido. Não, nós vamos aceitar os crentes sem circuncisão. Você pode notar que eles chegaram a um acordo. Deus usou Barnabé junto com Paulo para resolver esse grande problema que podia ter dividido totalmente a obra do Senhor. Graças a Deus, Paulo e Barnabé foram usados. E nós notamos que Deus usou esses dois. Vocês sabem que, como eu posso aplicar isso para o pastor Ivaldo? Simplesmente isso. Ele tem sido muito usado nos nossos concílios da Igreja Cristã Evangélica. Houve um período quando a gente enfrentou divisões tão... podia dividir a igreja. E foi a palavra do seu pastor que venceu. E ele é muito importante. Eu quero fazer um apelo agora. Que os irmãos deixem seu pastor, pelo menos, fazer parte da mesa nacional nos próximos 4 anos. Ele é tão precioso. Ele tem sido usado nos concílios, como Barnabé foi. Então, essas são 5 áreas que Barnabé foi muito usado. Agora, uma coisa que eu não sabia, essa é só uma adendum aqui. Eu vi isso num livro essa semana, que quando Barnabé, ao fim da história dele, quando Barnabé foi à Síria e a Salamina, que ficava em Chipre, pregando o Evangelho, alguns judeus, tendo-se irritado com o seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele quando estava pregando na sinagoga. Arrastaram-no para fora e apedrejaram ele até a morte. Seu primo, João Marcos, enterrou seu corpo em uma caverna, onde permaneceu até a época do imperador Zenão I, em 485. Seus restos mortais foram encontrados 3 anos depois. E seu túmulo se encontra no mosteiro construído em seu nome, em Salamina, Chipre. Interessante, hein? Eu não sei se eles vão construir alguma coisa. Mas, irmãos, Barnabé era um homem bom, um homem muito abençoado, um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. E o que é interessante notar, que ele foi usado com Saulo. E vocês podem saber que há uma ligação muito grande entre pastor Ivaldo e pastor Abimael. Lá na diretoria da editora, o chefe do pastor Abimael é o pastor Ivaldo. Ele é o presidente da diretoria. Mas há uma ligação tão grande. E quando nós lemos a história de Barnabé e Saulo, a gente nota uma coisa interessante. Começa Barnabé e Saulo. E mais tarde, nós notamos Paulo e Barnabé. Ele assumiu a liderança. E é interessante notar isso. E como Deus tem
abençoado esses dois homens para a glória do Senhor. Os dois são homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, e que nós possamos aprender da história deles. Então, nós queremos dar os nossos parabéns para esse casal. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Deus concede uma vida repleta de vitórias e conquistas. Amém. Muito obrigado, pastor, pela palavra. Realmente nós somos testemunhas de que ele realmente, não só ele como o pastor Abimael, foi muito bem colocado, viu? Ficou joia. Mas, falando sério, nós temos realmente que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Evaldo, pelo seu compromisso com a palavra do Senhor, pelo seu ministério entre nós, e a cada ano que passa, nós o consideramos e o amamos mais. Eu quero convidar o pastor Evaldo para que venha aqui então. Nós vamos já estar encerrando nosso culto, mas pastor Abimael também, os dois aniversariantes, e nós vamos estar encerrando. Quero passar o microfone para o pastor, ele que dá uma palavra sobre essa mensagem. Só para dizer o seguinte, né? Tem algumas coisas aqui que é negócio do túmulo, você até passa para ele. Mas é rápido, passa para ele. Não, mas vem cá, maior. Mas eu tenho que dizer uma coisa, reverendo Barnett, algumas coisas, eu não sei se o senhor acertou ali, depois você quer falar com Deus. Mas, amados irmãos, em algumas coisas, eu tenho que dizer que sou muito grato a Deus pela vida do pastor Abimael. 10 anos já fez, não foi? Agora esses dias, né? 10 anos. Nós já vivíamos antes na diretoria nacional, porque durante muito tempo Deus nos permitiu trabalhar juntos lá em Anápolis. Ele, nosso presidente, foi 8 anos, né? E a gente teve esse privilégio. Mas eu quero dar ênfase para esta palavra do reverendo Barnett, quando disse da parceria de Saulo e Barnabé, especialmente em algumas áreas, como vou só destacar uma, missões, né? O senhor disse que ambos amavam missões. Vocês sabem que nós amamos missões, mas eu sou grato a Deus, porque se eu amo missões, vocês precisam ver o quanto ele ama missões. Você sabe que foi ele que chegou um dia e falou para mim, sabe, a gente precisava abraçar Araçatuba, né? E hoje Araçatuba é nossa igreja filha, né? Mas foi o pastor Abimael que falou isso para mim. É ele que diz assim para mim, você conhece o Rubens? Eu disse, não conheço o Rubens. Mas o Rubens está com um trabalho lindo no sertão. Eu falei, então vamos trazer o Rubens aqui. E agora nós temos o pastor Rubens entre os nossos pastores missionários, não é? O pastor Abimael tem uma paixão missionária e eu persigo ele nesse campo, viu, reverendo? E na editora, então, nem se fale, né? Eu vejo o quanto Deus tem usado o pastor Abimael ali na direção da nossa editora. E nós estamos muito felizes em servir o Senhor juntos na obra do Senhor, lá e aqui. Deus nos dá esse privilégio. Então eu sou muito grato pela sua vida, pela sua parceria. Realmente nisso o Senhor acertou, a gente tem essa parceria. Antes de passar para o Zé Carlos. Eu tenho muita gratidão a Deus pelo privilégio que tem dado para mim, para minha família, de vir para São José dos Campos. E assim como ele fala, né, a respeito dessa convivência comigo, eu posso dizer também que a minha presença aqui tem muito da mão dele. Porque na época ele fazia parte do conselho da editora, eu nem imaginava um dia vir para São José dos Campos, nem que pudesse trabalhar um dia na editora, e de repente isso aconteceu, e chegando aqui nós somos abraçados por essa igreja, não tinha nenhum familiar nosso aqui, e a igreja nos abraçou e tem cuidado de nós nesses 10 anos. Então tem sido um privilégio para nós, tá? Eu tenho dito aqui como forma de testemunho que tem sido os melhores anos da minha vida,
da minha família, estando aqui em São José, servindo a Deus através da editora e sendo apoiado por vocês como igreja. Cada vez que a gente sai daqui para um trabalho da editora, a gente vem, comunica, ora, e a igreja tem nos acompanhado, tem nos abençoado. E hoje à noite, participar desse culto e dessa homenagem da igreja, que na verdade é própria para o seu pastor, é um grande privilégio que eu tenho que agradecer a vocês, ao pastor e a Deus por tudo isso. Deus abençoe, muito obrigado. Enquanto o Zé Carlos vai ali, só quero dizer que, apesar de estarmos juntos e tudo mais, há uma diferença do ano do nascimento, entendeu? Não é tão grande assim, mas não vamos revelar, né? Mas eu quero dizer aos pastores, pastor Evaldo em primeiro lugar, que deixo aqui uma lembrança da nossa igreja, eu como vice-presidente, uma lembrança, um carinho que nós temos pelo senhor. Também para o pastor Abimael, não podia deixar de reconhecê-lo. Deus abençoe, viu? Amém. Nós vamos cantar um hino agora, e assim que terminar o hino, nós vamos estar orando, né, agradecendo a Deus, e vamos finalizar o nosso culto, e o pastor Bart vai nos dar a bênção, né? Orar e dar a bênção. Podemos ficar de pé? Ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. Ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que senti as bênçãos do Senhor, um canto alegre ardente espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Pastor, antes do pastor orar, eu queria dizer aos irmãos que os dois pastores gostaria que vocês ficassem lá na porta, para que os irmãos estivessem dando um abraço nos aniversariantes, tá bom? Oramos? E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, com nossos irmãos em Cristo que estão na obra missionária, com todas as congregações desta igreja, e especialmente com a igreja lá em São Sebastião. Em nome de Jesus. Amém.